Sejam todos bem-vindos. Lembramos da necessidade, da importância de ter sua garrafinha com água do seu tratamento, né? Aí do seu ladinho, para que possa ser fluidificada, que é onde vai acontecer todo o processo, né, espiritual dos medicamentos para cada um. A escala de hoje, quem fará a leitura do Evangelho, que é o capítulo 8, itens 5 e 6, pecado em pensamento, adultério, é a Rose, a nossa querida Rose. A prece inicial será o nosso amigo Juliano, a palestrante, nada mais, nada menos que Dona Nelma Duarte, a Nelma, pensamentos que envenenam o corpo. O passe, fluidificação das águas e prece final é o Haldane. Então, vamos passar para a Rose, né? Para ela dar início aí ao nosso tratamento de hoje. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui na nossa sala, essa sala de tratamento e de aprendizado. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, o item 5 e 6, pecado em pensamento, adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas num sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E assim seja. Aprende a ter sempre confiança, esperança, sem temor. Aprende a ter sempre amizade, com firmeza, com calor. Deixa o coração sem sobressalto, falar alto de amor. E se o seu pulsar for triste e aflito, faça canções da tua dor. Aprende com a planta paciência, esperando florescer. Aprende com a ave a liberdade, ao voar, ao amanhecer. Aprende com o rio a alegria, quando espalha toda a luz. Aprende o roteiro do infinito nas palavras de Jesus. Convido à prece inicial. Pai de infinito amor, que tua luz nos envolva no trabalho de hoje, com tua paz, nos tornando receptivos para o trabalho da noite de hoje. Que possamos entender os ensinamentos do Evangelho, que todos que estão aqui possam receber da mão de Jesus o remédio necessário para cada um de nós.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra de toda a prática do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E que o nosso palestrante possa nos passar as informações de Jesus. Que assim seja. Bem, agora é com a nossa querida Nelma. Ela vai falar um tema aí que eu fiquei meio assustada. Vamos ver o que vai sair? Com você, minha querida. Boa palestra. Obrigada. Então, boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Que Jesus possa nos abençoar. Quando nós falamos de pensamento, nós falamos da força do pensamento, o quanto nós somos motivados pelo pensamento. E hoje nós vamos falar justamente de pensamentos que envenenam o corpo. Primeira coisa que eu me lembro quando eu me tornei espírita nas aulas do esclarecimento foi que pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma. Olha só, né? Que interessante. Então, tudo aquilo que pensamos, nós criamos. Então, tudo parte do nosso pensamento. E muitas vezes, os nossos pensamentos, eles são meio equivocados, meio distorcidos. Por isso que os nossos pensamentos agem primeiramente sobre o nosso corpo. Quando nós pensamos, todo pensamento percorre todos os nossos corpos, né, irradiando. É uma energia que flui sobre nós e depois irradia. Se eu pensar na Marisete, se eu pensar assim, nossa, como eu gosto da Marisete, né? Pensei, tudo isso vai irradiar primeiro em mim, depois irradiar de mim e chegar até ela. E a mesma coisa acontece quando nós pensamos ao contrário, né? Então, pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser tanto construtivas quanto destrutivas. Quando nós pensamos o bem, quando nós pensamos no amor, quando nós pensamos na paz, quando nós pensamos no belo, nós estamos criando imagens construtivas, imagens que nos trazem bem-estar, que nos trazem harmonia. Mas quando eu penso que a vida é difícil, que nada dá certo para mim, que aquele irmão não gosto nem de estar perto dele, o que causa em mim? Esses pensamentos causam cargas negativas que vão agindo sobre o meu organismo e, consequentemente, vai nos trazer sérias enfermidades, certos desequilíbrios que vai ser difícil para nós, né, nos equilibrar novamente. Quantas enfermidades surgem através desses pensamentos que nos adoecem? Então, Buda fala para nós, somos aquilo que pensamos. Quem consegue parar de pensar? Ninguém. Nosso pensamento ele é contínuo e constante. O que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é educar os nossos pensamentos. Então, a mente, ela algema e liberta, necessitando de auxílios disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Porque às vezes fala assim, mas eu não consigo parar de pensar naquela circunstância que aconteceu comigo. Vamos dizer, alguma coisa que aconteceu comigo no trabalho, que eu fiquei muito mal, fiquei chateada com o patrão ou com um colega, e eu não consigo tirar aquilo da minha mente. Eu fico pensando constantemente o quanto eu me senti mal, o quanto eu não gostei daquela situação, e aí eu fico dominado por esse pensamento quando eu poderia me libertar dele, quando eu poderia simplesmente dizer, passou. É melhor eu esquecer e continuar, seguir em frente. Não, né? A gente alimenta aquele pensamento que vai nos causando mal-estar, que vai nos conectando àquele outro ser, né? Na qual nossos pensamentos estão ligados. Então, nós acabamos nos algemando nesses pensamentos que muitas vezes vai nos adoecendo, causando tantos transtornos. Eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente fica alimentando um pensamento assim que não é muito bom, a gente sente dor de cabeça, a gente sente náusea, a gente sente uma dor no corpo tremenda, a gente perde o sono, fica com insônia. Tudo isso acontece, o nosso pensamento, a gente não consegue se libertar daquilo. Ele fica como se fosse
né, um déjà vu na nossa mente constantemente. Então, nesse imperativo, né, o desejo, qual que é o nosso desejo? Expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. Então, se eu me aprisiono nesses pensamentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de inveja, de ciúme e tantos outros, né, que vai nos acometendo, eu vou perceber naquele momento quem eu sou. Eu sou capaz de me libertar desses pensamentos? Eu sou capaz de transformar esses pensamentos destruidores em pensamentos que ilumina, que me favorece, que promove a cura em mim mesmo? Então, são perguntas que nós devemos nos fazer. Todo o nosso processo de evolução, ele se baseia nessa transformação, nessa reforma, no olhar para dentro de si mesmo. Quem sou eu? O que eu desejo? O que eu estou pensando? E esses pensamentos, como está agindo na minha vida? Como está agindo na vida daquele que se encontra ao meu lado? Também no mesmo processo de evolução. E aí, dentro desses fatores de destruição do equilíbrio, tem alguns sintomas ou alguns sentimentos que nós precisamos entender, compreender para nos libertar. E um deles, né, é o amor. O outro é a angústia, o outro é o rancor, o outro é o ódio. A gente tem esses sentimentos? Com certeza, né? Quem de nós não ama? Quem de nós não passou por um processo de angústia? Quem de nós não sentimos rancor em algum momento da nossa vida? Ou aquele sentimento de ódio, né, em algum episódio? A gente vivencia isso porque nós estamos nesse processo de evolução. Nós vivemos um mundo ainda de provas e expiações. Estamos ainda no segundo estágio de evolução do nosso planeta. E aí é onde o mal ainda predomina. Então, esses sentimentos, eles afloram sim em nós. Mas o que devemos fazer? Combater. Buscar a vontade firme e forte. Aí a gente vai se questionar, mas o amor entra dentro de um fator de destruição do equilíbrio? Sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu só esqueci a parte, fala assim que a dor mais difícil de ser curada é aquela que afeta o coração. É aquela que envolve o nosso sentimento. E o amor entra, né, nesse quesito aí. Não aquele amor fraternal, aquele amor, né, mas aquele amor destruidor. Nós vemos isso acontecer? Quantas notícias nós vemos aí de pessoas que dizem amar e que machucam o outro se machucando? Então, que se converte em gigantes, esses sentimentos, eles se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutíveis insuperáveis. E aí a mente desordenada, ela cultiva paixões dissolventes e perde o rumo, né? Então, se eu me deixo dominar por esse amor doentio, eu vou acabando vivenciando paixões desenfreadas. E eu não consigo distinguir esse amor dessa paixão. Esse amor que, na verdade, é um amor que machuca, que destrói, que agride, que ofende, não só o outro, mas principalmente a nós mesmos, né? Os maiores prejudicados somos nós. Então, dentro desses sentimentos, né, a gente precisa fazer o quê? O exercício de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, que funcionam como terapia libertadoras da angústia, que devem ser banidas do sentimento, né? Então, gente, esse sentimento que nós estamos falando aqui do amor, esse sentimento doentio, ele precisa ser identificado em nós. Qual tipo de amor eu estou tendo para com o meu irmão? É um amor que cura? É um amor que auxilia? É um amor que liberta? É um amor, né, que engrandece a cada um de nós? E que tipo de pensamentos eu estou alimentando para com aquele que eu digo amar? E esses pensamentos, como estão agindo em mim, em meu organismo, em meu corpo físico, mental e espiritual?
Como nós falamos, pensamento tem cor, tem forma, tem cheiro, e a gente vai criando, plasmando pensamentos. Então, quando eu tenho um sentimento, esse amor aí equivocado para com o outro, que eu machuco, vem primeiro aonde, gente? Pelo pensamento, né? Nossas ações partem de quê? Dos nossos pensamentos. Nós criamos, arquitetamos tudo através desse pensamento. Então, nós falamos que o atormentado, a pessoa que está atormentada por esse amor distorcido, ela fixa sua identidade na necessidade do que denomina amor e projeta-se inconscientemente sobre a quem diz amar, impondo-se de sofreguidão irrefreável ou acalentando intimamente a realização do que anela em terrível desarmonia interior. Quanto mais aspira e flui, mais exige e choca. Se não logra a realização, a mente fica em desalinho e logo tomba enfermiça. A gente muitas vezes deseja que o outro nos ame, mas que amor é esse? E aí nossos pensamentos começam, né, a nos envolver. Tal pessoa não me ama, tal pessoa não quer ficar perto de mim, tal pessoa me agride com palavras, e aí nós criamos coisas ou alucinações que a nossa mente vai favorecendo, vai, né, multiplicando. Às vezes, uma coisinha de nada se transforma gigantesca, e quando nós nos vemos, nós estamos presos nesses sentimentos que nos adoecem, que nos desequilibra. Chegando ao ponto, nós já vimos isso acontecer, né, da pessoa ficar em total perturbação e alucinação quando não chega à prática de alguns crimes, né, que prejudica não só o outro, mas principalmente a si mesmo. Então, o fenômeno natural, decorrente da insegurança emocional, nós vamos falar agora do rancor, gente. Quem é que não teve rancor algum dia, né? E aí, sabe o que Joana de Anjos fala para nós que é o rancor? Ácidos destruidores de alta potencialidade que consome a energia vital e abre espaços intercelulares, olha só, para a distonia e a instalação das doenças, olha só. Bom, alguém fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Guardei aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento. E não consigo me libertar disso. Todos os momentos que eu paro um instante, vem em minha mente aquele sentimento de rancor contra aquela outra pessoa. E aí nós vamos alimentando. E nesse sentimento, nós vamos desejando, muitas vezes, o mal. Gostaria que aquela pessoa nunca existisse na minha vida. Gostaria de nunca ter conhecido. Por que aquela pessoa foi passar na minha frente, na minha vida? São pensamentos que nós temos. E esses pensamentos, quanto mais eu os alimento, mais nós nos tornamos enfermiços. Mais nós nos tornamos doentes, vamos dizer até cegos, né? A gente não consegue. E mesmo que outra pessoa queira nos falar, não foi bem assim, a gente não quer compreender, porque esse sentimento já está arraigado em nós. E esse sentimento de rancor, de mágoa, quando fala potencialidades celulares, olha só, é que cada célula do nosso corpo está sendo irradiada por esse sentimento destruidor. E se nossas células estão sendo irradiadas por esse sentimento negativo, destruidor, com certeza nós vamos adoecer. E aí vem uma série de enfermidades que a gente pensa assim, nossa, por que eu estou doente? Por que eu estou doente? Eu não tenho mais vontade de levantar da cama, eu não me sinto bem, minha cabeça dói constantemente. Mas aí, nós precisamos pensar. Eu estou guardando algum tipo de rancor? Algum tipo de mágoa? Ressentimento contra alguém, algum irmão, algum episódio da minha vida? Porque vai envolvendo, de certa maneira, que nós não percebemos o quanto esses sentimentos nos fazem mal. E todos esses sentimentos, eles precisam ser primeiro diagnosticados. E quem tem que fazer isso? Nós. Eu não tenho como olhar para o outro e falar assim, olha, você está guardando um rancor, se você não se libertar, você vai ficar doente. Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso me enxergar. Eu preciso me ver. E preciso entender que esse sentimento não me faz bem. E é nos libertar desse sentimento.
E como a gente se liberta do rancor? Buscando a terapia do perdão, buscando a renúncia, né? E aí, Joana de Anjos fala para nós assim, ó, a terapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, promovendo o equilíbrio psíquico, emocional e físico. Olha aí, né, o medicamento, o remedinho que nós necessitamos para que a gente se cure desse sentimento, que é chamado rancor, mágoa. Então, a gente precisa perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar tal pessoa. Quando nós falamos em perdão, não é você fazer daquela pessoa um amigo e falar, olha, eu não tenho mais nada contra você, não. É você não alimentar mais esse sentimento destruidor. É você, quando você lembrar dessa pessoa, ou pensar nessa pessoa, que esse sentimento não venha até você. Você não vai sentir mais rancor, nem raiva, nem mágoa por aquele ser. E você vai buscar mudar o teor do seu pensamento. Peça, ore por ele. Ore por ti, fale, Senhor, que eu não tenha nenhum ressentimento contra essa pessoa. Que ela siga seu caminho feliz e que eu siga o meu. Isso é a terapia do perdão. É você olhar para ela e não ter mais nenhum ressentimento, nenhum rancor. Mas, pelo contrário, você vai ser capaz de orar por aquela pessoa, pedindo a Deus que auxilie, que ampare. Olha que lindo, né? Toda vez que a gente faz isso, é exercício. Se veio aquele pensamento, você vai mudar. Opa, não, eu não quero pensar isso. Que ele siga feliz, que ele siga seu caminho. Eu não guardo mais nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum rancor contra ela. Então, é o exercício, é você lutando contra você mesmo, né? É a gente fazendo essa lutinha aí, ó. Você lembra eu lembro do desenho do Pluto, né? Que tinha um anjinho, o capetinho ali falando, não faz, não faz. É assim nossa mente, né? Nós temos que lidar com isso e a gente tem que trabalhar sempre o bem. Então, perdoar é o medicamento, é a terapia que nós necessitamos para que esses sentimentos não nos adoeçam. E quando chega a nos envolver, causa danos muito sérios, né? Causam muito desequilíbrio, muita perturbação, quando chega às enfermidades físicas, na qual a gente vai ali, faz os exames, olha, não tem nada. Aí, como assim, não tem? Não, não tem, seus exames estão ótimos, mas tá ali as enfermidades, né? Causadas pelos nossos pensamentos em desalinho, em desequilíbrio. E aí a gente fala do ódio, né? Começa com o rancor. A gente fala assim, olha, eu tenho uma mágoa, um rancor contra alguém, mas se eu me alimento dessa mágoa, desse rancor, esse sentimento vai se transformar em algo maior. Se toda vez eu fico me alimentando e eu fico falando, olha, eu não gosto, não quero ficar perto daquela pessoa, não tem ninguém que vai me fazer perdoar, o que vai acontecer? Esse sentimento ele vai aumentando em mim. Eu vou criando esse sentimento tóxico que se chama ódio, né? E aí, esse ódio, ele fala para nós, Joana de Anjos, que é o tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. É como se a gente não conseguisse mais respirar esse oxigênio puro, salutar, ver as belezas da nossa vida. A gente começa a vivenciar e respirar essa toxina, esse ódio, né, que nós mesmos estamos alimentando. Não é o outro, somos nós que alimentamos. E nós somos capazes de nos libertar quando assim nós o desejarmos, apenas com a terapia do perdão, apenas nos alimentando do amor para com o próximo, entendendo que todos nós estamos caminhando nesse processo de evolução. Apesar de ser sentimentos que todos nós vivenciamos, todos nós também precisamos lutar contra ele. Não deixar esse sentimento se transformar em ódio. E aí, a gente lembra, né, de que fala assim, ó, reconciliar com ele enquanto está a caminho, enquanto nós estamos aqui, né? Porque depois de desencarnar, se a gente se vincula ao outro, nos tornamos aí espíritos obsessores, obsidiados, que triste, né? Ligados pelo ódio. Não é muito melhor nós estarmos ligados pelo amor? Pela simpatia, pelos sentimentos de afinidade. Então, gente, esses agentes, né, que a gente falou que são poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte.
São eles, olha só, o que esses sentimentos e pensamentos causam em nós? São eles geradores de perturbação do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, responsável por cânceres, né? Olha só, gente, a gente vai alimentando aquele sentimento de ódio. Nós não falamos que esses sentimentos, eles agem nas nossas células, as danificando, adoecendo, aí acaba por gerar, né, aquelas enfermidades, e uma delas é o câncer. São as matizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo. Quantas de nós, né, envolvidos por esses sentimentos, talvez não nessa encarnação, mas trazemos, né, muitas vezes esses sentimentos arraigados em nós, ódio, raiva, vingança, amor doentio, amor, né, distorcido, equivocado, e acabamos nos desequilibrando, não sabemos como viver numa sociedade, não sabemos como lidar com o outro, não sabemos como lidar com o comportamento do nosso irmão. Muitas vezes queremos que o outro faça aquilo que desejamos, porque achamos que aquilo lá é o melhor. Então, nós nos adoecemos. E a gente precisa entender que nós precisamos aprender a amar. Entender que todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, machucamos o outro ou somos machucados. Todos nós, em algum momento, ofendemos e somos ofendidos. Mas o que vamos fazer? Vamos sempre retribuir o mal com o mal, ou nós vamos retribuir o mal com o bem? Mudar o nosso teor do pensamento. Alimentar nossos pensamentos com virtudes, com alimentos de perdão, de simpatia. Olhar para aqueles irmãos com um olhar de brandura, de afabilidade, de doçura. Se nós temos essas atitudes, consequentemente, nossos pensamentos se modificam. Os nossos pensamentos se modificando, nós alcançando um patamar diferente de saúde. Nós vamos buscar o equilíbrio. E o equilíbrio nos promove em nós o quê? Paz. E essa paz promove em nós bem-estar. E esse bem-estar faz com que a gente ame a vida, ame estar com o outro, ame estar vivendo com o próximo. Então, tudo isso é estágio. Nós vamos nos aprimorando passo a passo na educação da nossa vontade. Então, pensamento e vontade são necessários. Nós precisamos educar os nossos pensamentos através de uma vontade firme. Se eu falo assim, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de odiar tal pessoa, minha vontade é nula. Mas se eu digo a mim mesmo, eu preciso modificar o teor dos meus pensamentos, eu preciso aprender a amar aquele irmão. Isso aí é a força da vontade que está em nós. Todos nós somos capazes. Afinal, cada um de nós carregamos em nós a essência sublime da luz. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós, né? E aí, para a gente buscar essa força da vontade, a gente precisa fazer uma coisinha, que é identificar em nós, né, a necessidade da educação do pensamento. Aí nós vamos nos questionar. Como estão nossos pensamentos? Vamos fazer um autoexame, né? Aí nós vamos examinar os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos eu estou tendo diariamente, constantemente? Meus pensamentos, eles são mais positivos ou eles são mais negativos? Existe mágoa quando eu penso em alguém? Existe ressentimento quando eu penso em alguém? Ou em algum fato da minha vida? Tem críticas ao meu próximo? Ou eu tenho gratidão no meu coração? São análises que precisamos fazer. E um fator importante dessa análise, desse autoexame, é eu admitir a verdade. Não adianta a gente se esconder, criar essas máscaras que nós criamos e não admitir que tipos de pensamentos eu estou tendo. Então, nós precisamos fazer o nosso autoencontro. Você e o pensamento. Você precisa fazer esse encontro consigo mesmo. Admitir que tipo de pensamento nós estamos tendo. E esses pensamentos, como está agindo na minha vida, no meu organismo físico, no meu organismo espiritual?
Mas isso depende somente de cada um de nós. Esse autoexame, essa reforma íntima desses pensamentos, ele deve ser feito por nós, não é pelo outro. Ninguém é capaz de saber o que nós estamos pensando, somente nós mesmos. Somente nós mesmos somos capazes de adentrar dentro do nosso íntimo e buscar entender aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo. À medida que você se conhece, que você se educa, que você educa seu pensamento, você vai buscando o processo da cura. Você vai se encontrando. E aí a educação do pensamento entra. Vigilância, orai e vigiai. Pensou, porque não tem como a gente parar de pensar, né? Às vezes a gente fica chateada com as pessoas, fica assim, ou fica chateada com algum episódio da vida, e ele sempre vem à tona na nossa mente. O que a gente precisa fazer? Opa, não quero pensar isso. Não, não vou pensar. Comece a cantar uma música que te faz feliz, vai buscar uma leitura de um livro edificante, mude a rota do seu pensamento, né? Porque pensamento é criador. Quando nós pensamos, nós criamos. Então, quando nós pensamos coisas boas, ao nosso redor está gerando ou criando coisas boas. A gente chama de formas pensamentos. Nós criamos essas formas pensamentos. Podem ser boas ou não. Criamos clichês mentais que muitas vezes também nos adoece. Então, é necessário essa autoanálise, esse autoexame, esse autoencontro. Tudo é auto. É você com você mesmo. É a sua transformação. E aí a gente precisa meditar os problemas da vida. Está tendo uma dificuldade, está tendo um problema, está magoado com alguma coisa, está chateado, aconteceu um episódio, você não gostou? Medite, pense, encontre uma solução. Não alimente a dor, a tristeza, a mágoa, o ressentimento. E busque a Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos encontramos com Ele, parece que tudo vai se resolvendo. É claro, gente, que não vai se resolver de um dia para o outro, né? É tudo com calma, com resignação, com tolerância, mas nós precisamos sempre dar o primeiro passo. Então, a vontade é a maior potência da alma. Se eu quero, eu consigo. Se eu tenho vontade, eu sigo adiante. Então, a vontade de viver é como um imã que atrai em nós novos recursos vitais. Às vezes pensamos que nada vai dar certo, que tudo está perdido, mas se eu tenho a vontade, se eu busco aquele pensamento que me eleva, eu consigo me levantar, caminhar, e eu consigo ver novas perspectivas da vida. E aí nós caminhamos para o processo da evolução. Nós vamos nos libertando desses sentimentos que nos adoece, que nos algema, esses sentimentos mais destruidores, para sentimentos mais elevados. E nós vamos caminhando para Deus, nos encontrando. De todos os tipos de força, incomparados ao nosso conhecimento, né? A vontade é o leme. Nela encontramos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia de nossa vida. Então, nós decidimos se vamos ficar chorosos, deitados, escondidos, nos escondendo de nós mesmos, ou se nós somos capazes de levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Que tipo de vontade nós estamos tendo? A força reside em nós. Nós somos luz, somos força poderosa. Se assim nós o desejarmos, nós conseguimos caminhar, nos melhorando pouco a pouco. E é claro, gente, que a gente sempre tem um apoio uns dos outros, né? Ninguém é capaz de fazer caminhar sozinho. Apesar da nossa individualidade, de somente eu conseguir analisar o tipo de pensamento que eu tenho, o que está causando em mim ou não, nós necessitamos uns dos outros, né? E aí, dentro desse processo, a gente precisa ter o quê? Disciplina. Disciplina. Eu não posso ficar perdido, choroso, achando que a vida não tem mais sentido, que nada dá certo para mim. Não, eu preciso ter a disciplina de olhar para a vida e ver o quanto ela é bela, e o quanto eu tenho esse potencial, e o quanto eu preciso disciplinar os meus pensamentos.
Nós não falamos, mude a rota do seu pensamento? O pensamento veio de dor, de tristeza, de desistência da vida? Opa, não, por quê? Não quero desistir da vida, a vida é maravilhosa, eu preciso viver, eu preciso amar. E aí a gente vai disciplinando os nossos pensamentos. Tenha fé, confie em si mesmo, confie no Pai. Nós nunca estamos sozinhos, e quando nós assim o desejamos, nós recebemos forças de irmãos invisíveis e de irmãos que estão conosco nesse processo de evolução, dentro do processo reencarnatório, no lar, com a família, com os amigos. Então, nós nunca estamos sozinhos. Tenha fé, confie, siga adiante, busque essa força que você tem. Trabalhe no bem, gente. Trabalhar no bem. Meus pensamentos, eu não paro de pensar coisa ruim. Levante, vá fazer algo de bom a um irmão. Ore por alguém. Ajude o seu irmão. Visite um doente. Tenho certeza que naquele momento nós estamos amparando alguém, mesmo com as nossas dores, porque todo mundo tem nossas dores. Nós não vamos mais pensar na dor que eu estou envolvida. Eu não vou pensar na mágoa, no ressentimento, no ódio, na vingança. Quando eu faço o bem, quando eu trabalho para o bem, forças agem sobre mim. Quando a gente vê uma alegria de uma pessoa que recebeu apenas uma visita ali, e ela sorri, como a gente vai pensar na dor, na nossa dor e no nosso sofrimento? Como vamos deixar nos alimentar por esses sentimentos que nos adoecem quando a gente vê o sorriso no rosto de uma criança que estava sozinha, abandonada, ou num idoso que estava ali, né, naquela casa sozinho, necessitando apenas de uma visita, ou de um doente que necessitava apenas de um copo com água? São pequenas coisas, pequenas, mas que fazem uma diferença enorme na nossa vida. Então, trabalhe no bem. Se nossos pensamentos estão em desalinho, levante. Vá ao encontro daqueles que necessitam. Eu tenho certeza que nós vamos mudar ou modificar o teor dos nossos pensamentos. Então, quando o homem diz que não pode vencer suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Isso é Miramês falando, hein? Então, se a gente fala assim, eu não dou conta, eu não sou capaz, será que não somos? Claro que somos, nós somos capazes de grandes coisas, basta ter vontade. Então, a gente precisa exercitar a nossa vontade constantemente. Então, só a vontade suficiente forte sustenta a harmonia do espírito. Então, em todos os patamares da nossa vida, que tenhamos vontade. Se o pensamento veio te adoecendo, te deixou acamada, mude o teor do seu pensamento, fale isso para você mesmo. Hoje eu não quero mais ficar doente, nem quero ficar com esses pensamentos. Hoje eu vou fazer diferente. Busque auxílio. Ouça uma música que te faz bem, leia um livro que te agrade, assista um filme, faça qualquer coisa que você possa mudar. Mas coisa boa, hein, gente? Coisa boa. E a gente é capaz de modificar esses pensamentos. Não deixemos que os pensamentos nos adoeçam. E aí, gente, eu termino dizendo assim, né, que quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, não há momentos de dor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, porque Jesus é puro amor. E ele nos convida a estar com ele. Ele nos convida à prática do amor, do auto-perdão, da auto-renúncia. Procure fazer o bem, alimente bons pensamentos e não deixe que eles adoeçam, porque o pensamento, como nós dissemos aqui, ele pode nos fazer feliz, estar bem conosco mesmo ou nos adoecer. Então, muita paz, que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa caminhar com Jesus e que os nossos pensamentos se elevem a cada dia mais, buscando esse amor sublime de Jesus. Muita paz. Nelma, muito obrigada, minha querida. Agradeço, Marisete. Aí, desculpe aí, passar do horário. Não, depois a gente conversa. Você sabe que a DR vai chegar.
Jaida, você pode fazer a capela novamente, para daí o Haldane fazer a finalização? Obrigada, meninos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior ao que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Amém. Um sentimento de gratidão em nossos corações, por essa canção maravilhosa, por essa palestra esclarecedora. Vamos pedir ao Mestre Jesus e aos nossos guias e mentores espirituais que manipule os fluidos astrais magnéticos necessários que penetram pelo nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplêndido, gástrico, genético, purificando e equilibrando o nosso chakra, eliminando também os efeitos enfermizos, nos proporcionando mais saúde, harmonia ao nosso ser e equilibrando assim a nossa saúde. Vamos pedir ao Pai, ao Senhor Jesus, que nos auxilie a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio, em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quanto ainda não obtiverem as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhor do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós, agora e sempre. Oração de Emmanuel, através, psicografada por Chico Xavier, através do livro Paciência. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja, irmãos. Agradecemos a presença de todos, que possam ter aí um restinho de semana maravilhoso. Lembrei da minha prima agora.
Ela fala maravilhoso. E até a próxima, se Deus quiser.